Fala galera, tudo bom? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, testando aqui o microfone, beleza? Quem aqui está interessado em mercado financeiro, levanta a mão. Quem está interessado que eu fale mais de marketing digital, levanta a mão. Tá empatado. Então, vou falar aqui a minha palestra e depois a gente continua falando de marketing digital quando a gente abrir aí para as pessoas. Então, o que eu vou falar aqui para vocês são os 10 mandamentos de negócios da família Dias, porque eu cheguei à conclusão que meu pai ensinou tão bem a gente que a gente pensa em algumas linhas de raciocínio que são da nossa família. E é bom quando você começa a formar um caráter, porque você tem uma consistência de atitudes. E aí não depende para onde o vento está soprando, você sempre está firme naquela tua disposição, né, para negócios. Então a primeira coisa que a gente entende que a disciplina emocional é o mais importante na hora do teu negócio. Do mesmo jeito que o Cadu falou aqui, que você vai ter que testar muito para chegar nos produtos certos lá no dropshipping, no mercado financeiro também. Então, se você não tiver uma resiliência mental para aguentar os fracassos, você nunca vai conseguir chegar na grande porrada, tá? Então, 3 coisas que eu chamo aqui de disciplina emocional é a gente entender que a gente tem um cérebro reptiliano. Isso aí é da nossa natureza animal. Então toda vez que a gente é contrariado, uma tal da amígdala aqui, ela incha e a gente começa a entrar num estado de fuga ou luta. Por isso que quando alguém te contraria, você quer dar um soco na cara dele ou você quer nunca mais olhar para aquela pessoa. E acontece isso também no mercado financeiro e eu já percebi que acontece também no marketing digital. Por quê? Chega lá na bolsa, quando o mercado está de queda, o teu cérebro reptiliano, ele manda uma mensagem física, química para o teu corpo e você quer fugir, ou seja, vendendo a baixa para não sentir mais aquela dor, que às vezes pode ser incontrolável e basta um dia só você acordar com o pé esquerdo e cometer esse erro de vender na baixa. Ou você quer ir para a luta. O que é ir para a luta no mercado financeiro que eu observo nos meus mais de 3.300 alunos? É você querer fazer aquela burrada que é o preço médio. Ah não, eu vou comprar aqui mais um dinheirinho dessa ação, porque aí o preço médio vai baixar, e aí te dá uma falsa sensação de que você está diminuindo o teu prejuízo, porque agora você tem um preço médio menor. Isso aí é a maior burrada. A gente tem que aprender a comprar as tendências e ir sempre a favor da tendência. Se eu começar a querer nadar contra a correnteza, o mar sempre vai ser mais forte do que eu. Então, eu tenho que nadar a favor da correnteza. A teoria do prospecto é uma teoria desenvolvida aí por um psicólogo que acabou ganhando o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, que ele fala que a gente pesa as perdas com 2 vezes mais impacto do que os ganhos. Então, segundo o Daniel Kahneman, perder R$50 é equivalente a ganhar R$100. Então a gente tem que criar um sistema muito objetivo para qualquer que seja a nossa atividade, para que a gente não se apegue emocionalmente a nenhuma operação, a nenhum investimento ou a nenhum modelo. Ou seja, vou fazer aqui vários paralelos que eu gostei muito da palestra do Cadu. Assim, não se apega a um produto. O produto não está dando certo, irmão. Passa para o próximo. Por isso que é bom trabalhar com vários dados, porque você não se apega a nenhuma coisa. Essa teoria do cérebro reptiliano, do prospecto, elas vieram a partir da década de 70, mas o Warren Buffett, ele tinha um professor chamado Benjamin Graham, que no livro O Investidor Inteligente, que foi escrito em 1949, se não me engano, no capítulo 8, ele fala de um personagem que é uma das primeiras passagens que eu vejo na literatura de investimento sobre finanças comportamentais. E ele, com muita simplicidade, fala que existe um sócio, a gente tem um sócio no mercado financeiro que todo dia está querendo fazer negócio com a gente. Só que ele é bipolar, tem dia que ele está extremamente eufórico, e aí ele fala assim, cara, esse negócio aqui ele vale muito assim, e eu até te compro ele agora por um preço irreal. Mas tem outros dias que ele está totalmente depressivo, que é provavelmente quando as coisas não estão dando certo, que ele fala assim, cara, eu quero vender por qualquer preço esse negócio para você. Por isso que é importante a gente ter uma firmeza de caráter, saber quem a gente é antes de começar a investir,
para que a gente saiba o que o Mr. Market está falando para a gente. Se ele está eufórico ou se ele está depressivo, e a partir desse momento a gente usar o mercado como uma ferramenta de fazer bons negócios, tá? O segundo mandamento lá é a diversificação. Na teoria financeira, começou também na década de 50 com um professor de Harvard chamado Harry Markowitz. Ele fala o seguinte: existe uma carteira eficiente, ou seja, o cara, para assumir um risco, ele tem que ser pago. Então, porra, vender cocaína dá dinheiro pra caramba, mas é um risco do caramba também. Então você tem que saber sempre pesar o risco e o retorno daquilo que você vai assumir. E aí, nessa teoria, que é a teoria dos mercados eficientes, que foi desenvolvida nos 10 anos seguintes, com o Jimmy Fama, quem aqui não conhece esses caras, eles são todos ganhadores de prêmio Nobel. Muito do que a gente vive hoje no mercado financeiro é baseado nessas ideias. Ele fala o seguinte: 95% do tempo, o mercado financeiro ele é precificado da maneira correta. Ou seja, eu não vou ter um lucro extraordinário se eu tiver 50 ações. Por quê? Porque se eu comprar 50 ações, não importa o preço que eu estou pagando nessas ações. Por quê? Porque eu vou ter ali uma carteira diversificada. Eu vou estar comprando o Itaú barato, eu vou estar comprando a Ambev cara, e no final das contas, isso aí tudo vai ser uma média que a gente não tem como ganhar dela no longo prazo. E aí, nesse processo, fica uma discussão: porra, será então que eu fico estudando as empresas? Será que eu fico fazendo análise ali? Será que eu dedico o meu tempo a fazer isso? Quem acredita que o mercado não é eficiente, que ele não precifica bem as coisas, bota energia nisso. Tem as pessoas que pensam assim: cara, eu vou comprar a média, porque a média vai me fornecer uma carteira diversificada a um baixo custo, e a gente chama isso de Ibovespa, a gente chama isso de Dow Jones, de S&P 500. Isso é tão forte que se alguém aqui nessa sala souber como ganha do mercado sem assumir mais riscos, escreve um paper e tenta ganhar o prêmio Nobel lá, porque há 50 anos que as pessoas estão tentando fazer isso e ninguém consegue. Ou você pode abrir um fundo de investimentos e falar assim: ó, eu tenho a fórmula secreta. Você, para jogar comigo, você vai ter que pagar 2% ao ano, e tudo aquilo que eu tiver de retorno excedente, eu ainda vou te cobrar 20%. Então esse cara ganha. Mas você que entra no carona dele, quando ele te cobra esse 2% e esses 20% a mais do que ele se supera, você está eliminado desse ganho extraordinário. Então a gente precisa ter noção disso de uma maneira bem clara, porque eu vejo gente que deixa de trabalhar, deixa de fazer a sua atividade para querer pesquisar mais sobre o mercado financeiro, quando na verdade a melhor atitude que ele poderia ter era focar no trabalho dele para ganhar mais e se destacar. O exemplo que eu dou muito claro disso é o meu personal. Meu personal começou a investir em ações, fundos imobiliários, aí ele fez a conta: se eu começar a dedicar 3 horas por dia para estudar mercado, eu estou abrindo mão de R$300 por dia. Vezes o mês lá dele, que tem 20 dias, a gente está falando de R$6.000. Para eu ter um retorno excedente disso, ou seja, acima da média, eu teria que ter pelo menos um capital de 600 mil. E aí, quando a gente começa a fazer essas contas, a gente começa a entender por que às vezes é melhor você investir numa carteira passiva, que são a melhor maneira da gente estar explorando isso no mercado financeiro é através dos ETFs. Então, se você quer replicar o Ibovespa, existe lá um ativo chamado BOVA11, que ele vai te dar esse retorno no longo prazo por um custo muito baixo. Quer fazer isso nos Estados Unidos? Tem o tal do IVVB11 que você pode comprar aqui do Brasil. Você está exposto a empresas como Apple, Microsoft, Disney, Google, e custo muito baixo, e você está exposto ao dólar. Isso aí é o nível básico lá da minha mentoria, do meu curso. Então, a partir disso aí que a gente começa a construir mais conteúdo para ganhar do mercado, né? Outra coisa, por que é importante estar diversificado? Principalmente quando você está iniciando, os altos e baixos da bolsa vão mexer com o teu emocional. Quem não admite isso já está um passo atrás. Por quê? Porque não se conhece. Isso aqui, como eu falei no primeiro mandamento, é uma coisa química. O nosso cérebro, ele responde instintivamente a esses estímulos. Então, se eu tiver uma carteira diversificada, eu com certeza vou ter menos volatilidade e aos poucos,
conforme eu vou ficando mais forte, que nem numa academia, eu vou conseguindo botar mais peso e assumir mais riscos. E aí sim a gente pode sonhar em ter retornos acima dessa média, tá? Terceiro mandamento é o retorno sobre o risco. Quando eu falo em assumir riscos convexos, o que é assumir o risco convexo? É onde eu tenho uma limitação da minha perda e o meu ganho pode ser infinito, tá? É muito importante a gente só se expor a esse tipo de risco, porque eu vejo muita gente que quer assumir risco por esporte, só para sentir adrenalina. Esse cara é um doente mental. Por quê? O marketing digital me pegou justamente quando eu entendi, cara, eu vou dedicar aqui meu tempo, e aí se o negócio der certo, pode ter essa explosão aí de ganhar 4 milhões em 10 meses fazendo uma coisa que eu já amo. Então, limite de perda era muito conhecido e o limite de ganho era infinito. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Muita gente quer ser empresário. Eu posso ser empresário abrindo uma limitada, ou eu posso ser empresário abrindo sendo sócio de uma SA. Na SA, quando eu sou acionista de uma empresa na bolsa, o máximo que aquela ação pode chegar é em 0. Mas se eu sou empresário de uma limitada, eu posso tomar um processo trabalhista, eu posso pagar o imposto errado e vir uma trolha depois que vai acabar com o meu negócio, e eu respondo com os meus bens, com o meu CPF a partir disso. Então a maneira mais inteligente de você assumir riscos na economia real é sendo acionista de empresas na bolsa. Por quê? Porque você está limitando a tua perda ao preço da ação. Não tem como aquilo transpor o teu CPF. Um exemplo muito claro disso. Todo mundo que era acionista da JBS, de alguma forma, foi sócio naqueles crimes que o Jorge Batista cometeu. Ninguém foi preso por causa disso. Mais incrível, quando o cara fez a delação lá em 2017, em maio, as ações da JBS estavam 6,50. Semana passada bateu R$30. Então, o mercado é meio louco. Então não tente assumir riscos que são burros. O risco burro é um risco côncavo, né? Você pode perder muito e vai ganhar pouco. E eu vejo que investir em limitadas, ter o seu negócio, corre muito por esse caminho. Quarto mandamento, isso aí saiba o preço do seu sucesso. Galera, que não me conhece ou não me acompanha no canal, eu acordo, faço conteúdo antes de comer. Aí eu tomo café fazendo conteúdo. Vou na academia malhar, faço o conteúdo. Volto, faço o conteúdo. Eu trabalho pra caraca. Só que a única diferença é que, como eu vejo o meu trabalho como uma diversão, eu consigo trabalhar mais que todo mundo que eu conheço e nem sinto isso. Isso aqui basicamente é trabalho. Mas eu vim domingo, chamei meus 2 amigos pra gente vir de carro pra cá, curtição, e estamos aqui curtindo, Então, existe uma vida onde você pode trabalhar muito e ser muito feliz e se divertir muito. Saia da Matrix, entre num mundo abundante, onde você pode ser sinistro, sendo alegre com as pessoas que você gosta e sem o peso da responsabilidade. Eu não estruturo a empresa com organograma, porque basicamente, assim, enquanto eu conseguir fazer tudo, eu vou tentar fazer tudo. Por quê? Porque eu não quero ter que começar a trabalhar em algum momento para pagar a estrutura. Eu acho isso um perigo muito grande, principalmente quem quer empreender para falar para os outros que é empresário e não para ganhar lucro. O negócio é ganhar o dinheiro. E o dinheiro ele vem como consequência de você estar curtindo o teu trabalho. No mercado financeiro, você tem que focar em fazer aportes. Porque se no longo prazo o que vai fazer a diferença no teu patrimônio é a tua capacidade de rentabilizar aqueles ativos, no curto prazo, a coisa que mais vai influenciar no teu resultado é a capacidade de aportar. Por isso que às vezes eu vou voltar aqui no exemplo do meu personal. Cara, se o cara deixar de trabalhar, ele não vai aportar tanto, mas ele já conhece uma estratégia passiva. E aí basicamente o meu trabalho aqui como produtor digital vai unir com esses aportes aí. Eu pego todo esse dinheiro que eu faço com marketing digital, eu compro mais ativos, mais ações, porque no dia que eu quiser encher o saco e falar assim, não quero mais fazer conteúdo, e esse dia ele vai chegar, eu vou falar assim, cara,
apaga a luz, fecha a porta e acabou. Porque eu quero construir um negócio em volta de mim mesmo. Ainda não tenho a ambição de criar uma corporação Tiuli para ter vários empregados. Eu sei que isso tem suas limitações, mas é o jeito que eu me conheço, que no dia que eu falar assim, aí, enchi o saco e não tenho mais obrigação de entregar nada para ninguém, combinada, eu vou fechar a porta, vou apagar a luz e acabou. Talvez seja a maior escassez que alguém possa gerar, é isso aí. Tipo, se o Ryan fala, vou ficar aqui 2 anos, acabou, parou. Vai vender pra caralho. Mas hoje eu vou parar mesmo. Já vai parar, né? Eu preciso viver a vida, eu não tô vivendo, só tô trabalhando. Exatamente. E aí, por isso que eu fico com medo de criar essas estruturas corporativas, de ter uma porrada de obrigação, porque não é só obrigação legal. Você vê que o cara construiu a família dele em volta do teu negócio, está todo mundo dependendo de você, você tem uma obrigação moral de continuar com aquele negócio, porque o cara ele depende disso para viver. Eu acho que acontece muito isso com o Neymar, sei lá. Por isso que ele deve aceitar alguns deals aí. Porque virou uma corporação que depende do cara estar jogando. E, muito importante, foi um site que eu tive em janeiro, escutando uma palestra do Nalberto, que foi aí o nosso medalha de ouro, capitão da seleção de vôlei. Ele estava falando que quando o Bernardinho entrou para treinar a seleção brasileira de vôlei masculina, eles combinaram que a cada título que eles ganhassem, eles iam começar a treinar 30 minutos mais cedo na próxima preparação. E aí eles começaram às 9h30 da manhã, depois de algum tempo, eles já estavam treinando 7 horas da manhã. E ele falou que aquilo era muito importante, porque na hora que o jogo estava lá, no 5º set, no tie break, e ele tinha que duelar lá com um russo de 3 metros sobre quem ia ganhar aquele bloqueio, ele pensava assim, cara, eu trabalhei tanto para chegar aqui, eu trabalhei tanto mesmo, eu me esforcei tanto, que essa bola é minha. E aí a tua crença de merecimento, ela entra no teu subconsciente, que você vai com tudo, irmão. E eu experimentei essa semana, acho que foi na quinta-feira, ou na quarta, tava lá com uma pilha de, sei lá, uns 50 IPTUs para pagar, tendo que fazer conteúdo, tava cansadão. Falei, cara, porra, sou Tiuli, tá maluco? Fui no banho, tomei um banho, comi o negócio e voltei gigante, irmão. Paguei os IPTU todo, fiz conteúdo, minha mulher vendo eu fazer essa porra, porque ela fica lá esperando dar um tempo livre na minha agenda pra gente ficar junto. E a pauleira, irmão, por quê? Em algum momento, na hora do lançamento, que o lançamento é tipo uma maratona, ele não é só os dias que o carrinho tá aberto. Uma semana antes, tu fica sem dormir direito, sem comer direito, para ter o máximo de energia para produzir e dar suporte. No meu modelo, tem gente que terceiriza isso. E aí, porra, na hora lá do última hora, para fazer a escassez final do lançamento, se você não estiver trabalhando muito, tu não vai ter a crença de merecimento suficiente para ir além do teu limite. E várias vezes, para você se destacar no teu meio, se é no marketing digital, no mercado financeiro, personal trainer, qualquer coisa, você vai ter que ultrapassar o teu limite para se destacar da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas querem ficar domingo em casa, comendo pão francês com mortadela, tomando um cafezinho, esperando dar o almoço para comer uma picanha com batata frita. Quem está aqui hoje num domingo, que foi feriado ontem, né, e não viajou para estar aqui, todo mundo é vitorioso. Palmas aí pra galera aqui. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está porque tem vergonha na cara, porque quer ser melhor do que os outros para oferecer a melhor experiência para os seus clientes. Eu tenho certeza que o Cadu, ele tenta baixar ao mínimo a história do reembolso. Quem quer baixar reembolso tem vergonha na cara. Eu quero que 100% dos meus clientes estejam satisfeitos. Fico bolado quando alguém fala que não está. Eu, pessoalmente, gosto de tratar disso. Isso que é ter vergonha na cara. Isso que é criar um merecimento para você mesmo chegar no sucesso. Respeito ao longo prazo é outro mandamento muito importante. Existe um livro chamado 100 Baggers, do Christopher Myers, que ele analisa 365 empresas americanas que multiplicaram o seu capital por 100 vezes. Ou seja, você comprou por 10, uma hora aquela ação estava valendo 1000.
É isso que faz a diferença na vida de um investidor. É isso que é a convexidade pura. E aí, nesse estudo, ele mostra que o tempo médio para as empresas multiplicarem por 100 a sua ação foi de 28 anos. Ou seja, você não vai ter um retorno absurdo no mercado financeiro sem respeitar o longo prazo. E a partir do momento que eu li esse livro, eu comecei a entender que talvez algumas ações eu nunca deveria vender. Quem não sabe aí, existe uma empresa chamada Berkshire Hathaway, que é a empresa que o Warren Buffett controla, que é dona de quase tudo nos Estados Unidos. O sócio dele, o Charlie Munger, que tem 95 anos, talvez seja o maior advogado dos Estados Unidos, mas ele tem um sócio que é tão gigante que ninguém nem percebe isso. Ele tem um preço de compra dessa ação de $16. Essa ação simplesmente está sendo negociada a $300 mil atualmente. Ou seja, o cara é sócio dessa empresa há mais de 50 anos. Isso aqui foi uma das grandes coisas que eu aprendi com meu pai. Porque veio crise de 2001, crise de 2008, crise de 2015. E eu vi que o cara nunca pensou. Ele falava assim, cara, eu sou colchoeiro. A única coisa que eu sei fazer é fazer colchão. Eu nunca vou pensar em não ter essa empresa, porque já é muito associado ao que eu sou. Então, tem uma hora que você tem que entender o que você é. Eu sou investidor. Eu posso parar de fazer um dia conteúdo digital sobre investimentos, mas investir no mercado financeiro, ser sócio de boas empresas através do mercado de ações, isso aí eu tenho certeza que eu nunca vou deixar de fazer, tá? Então a gente tem que aprender a respeitar o longo prazo, porque os resultados realmente relevantes, eles demoram pelo menos 7 anos para acontecer. Isso aqui é um número cabalístico. Ontem a gente estava falando sobre a Bíblia, meu amigo Pablo aqui, e a Bíblia é o número mais bonito da Bíblia, né, Pablo? Isso aí, perfeição. É o número da perfeição. Então, 7 anos, pela minha experiência, foi quando eu comecei realmente a ver que aqueles dividendos que eu tinha comprado 7 anos atrás, eles já estavam sendo relevantes o suficiente para eu comprar mais ações. E esse processo de eu pegar os meus dividendos e comprar mais cotas de boas empresas, que vão gerar mais dividendos, que vão comprar mais cotas, esse que é o jogo do longo prazo no mercado de ações. Você precisa ser disciplinado para fazer essa roda continuar girando. Muitas pessoas vivem com a ilusão de que podem viver de dividendos. Eu acho que essas pessoas são fracassadas mentalmente. Por quê? Se você realmente ama o que você faz, se você realmente gera valor para os seus clientes, não tem por que você querer parar de fazer isso um dia. Não tem por quê. Porque é muito bom fazer. Todos os caras que eu admiro, eles trabalharam até o fim da vida. Por quê? Porque trabalho, ele é mais do que só ganhar dinheiro. É você transcender o teu conhecimento para outras pessoas e aquilo continuar numa perenidade. Quem aqui sabe quem foi Antônio Hermínio de Moraes aqui? Levanta a mão. Cara, quem não sabe quem foi esse cara, por favor, vá atrás de saber quem é esse cara. Esse cara talvez tenha sido um dos maiores empresários do século passado no Brasil, mesma magnitude do Roberto Marinho. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo que o Pastore fez da biografia dele. O cara, ele trabalhava, já era o mais rico do Brasil, trabalhava a semana inteira, chegava no final de semana, ele dedicava 10 horas do final de semana dele por dia, ou seja, sábado e domingo, para ajudar lá na Beneficência Portuguesa, onde ele era voluntário. Ele ficava conversando com as pessoas que estavam na fila para ser atendido. É esse o nível de ética de trabalho que o Steve Aoki fala lá no documentário que tem no Netflix, que também vale muito a pena para vocês verem, tá? Outra coisa, uma vantagem competitiva, duradoura, ela só se prova no longo prazo. Então, a gente precisa ver aquela empresa entregando bastante resultado para realmente eu falar assim, não, essa empresa tem uma vantagem competitiva. E às vezes, grandes oportunidades vão passar na nossa cara e a gente não vai pegar. Não tem problema. Warren Buffett, ofereceram para ele o Google em 2004, ele falou que não queria, isso não impediu ele se tornar o cara mais rico do mundo. Então é esse tipo de desprendimento que a gente tem que ter, saber que se a gente tiver uma metodologia clara de entender o que é vantagem competitiva e a gente investir nessas empresas, é uma questão de tempo para dar certo. Não use alavancagem, é um sexto mandamento aí que a gente tem na nossa família, que assim, cara, não existe dinheiro que você vai ganhar que vale a pena você ter o
o risco de quebrar. Tem muita gente aí no meu mercado que se orgulha em falar, eu quebrei. Cara, eu nunca quebrei. E eu me orgulho disso. Porque eu nunca precisei assumir riscos desnecessários para chegar num lugar que não vai me fazer diferente. O que faz diferença na minha vida, e é isso que te dá tranquilidade para você não focar tanto no dinheiro, são as minhas relações com a minha família, com meus amigos, cuidar da minha saúde, estar disponível para as pessoas. E quando você está com muita dívida, você não consegue relaxar, você não consegue dormir, você não consegue estar presente no momento com as pessoas. Se alguém consegue carregar uma dívida gigante nas costas e ficar tranquilo ali no almoço de família, olhando no olho daquele teu sobrinho que tem 12 anos e ele não vai agregar nada para pagar aquela dívida, mas ele merece aquela tua atenção no momento, pô, então o resto é o resto. Outra coisa, as alavancagens, elas geram uma coisa chamada drawdown. Toda estratégia no mercado financeiro, ela não anda em linha reta ao infinito. Existem altos e baixos, altos e baixos. A diferença desse alto para esse baixo chama-se drawdown. Quando você está usando alavancagem, você intensifica isso. Pô, ficou muito complicado, Túlio. Fala em conta aí o português claro. Se você perde 50%, você precisa dar 100% para voltar a estaca zero. Se você perde 90%, você precisa multiplicar o teu capital por 10 vezes para voltar a estaca zero. Então, por isso que a regra número 1 do Warren Buffett é não perca dinheiro, e a segunda regra, não esqueça a primeira regra. Quando você não usa alavancagem, esse processo ele fica muito mais simples. É por isso que eu falo também, quer começar no mercado financeiro a gerar uma renda passiva de verdade, aos poucos, começa pelos fundos imobiliários, porque é uma natureza de ativos muito mais suave. A gente sabe o que é um imóvel, é muito mais claro para a gente. As vantagens competitivas são muito mais duradouras, porque você vai aqui no Pátio de Higienópolis, que é o fundo imobiliário com a maior rentabilidade na história do Brasil, pô, você consegue bater na parede lá, ver se tem um fluxo de gente entrando, se as lojas estão cheias, se o pessoal está comprando. É muito mais tangível para a pessoa que não tem uma intimidade com o mercado financeiro entender os fundos imobiliários. E eles têm por obrigação distribuir 95% dos seus resultados. Então você consegue fazer aquele ciclo do pegar o dividendo, que no caso lá é o aluguel, comprar mais cotas daquele fundo imobiliário e aí fazer que o número de cotas cada vez maior gere cada vez mais aluguéis, e aí você começa a gerar uma renda realmente, sem você ter que trabalhar, sem você ter que botar a mão na massa e poder focar nos teus projetos pessoais. Sétimo mandamento aí é você fazer investimentos com evidências, né? Eu sou um late adopter, tem pessoas que são early adopters. Eu não invisto em criptomoeda, em Bitcoin, eu nem sei como é que faz, porque eu vou esperar as pessoas que são ousadas se darem mal, aí eu vou analisar, cara, essa pessoa se deu mal por causa disso, essa pessoa se deu mal por causa disso, e eu vou tentar não cometer esses erros, porque se eu não cometer esses erros, a minha chance de aprender com os erros dos outros e não gastar o meu dinheiro para aprender é melhor, e aí eu vou ter mais chance de me livrar do risco da ruína. Outra coisa é você entender o que é um backtesting. Backtesting é você pegar uma estratégia muito bem definida, um processo de investimentos. E quando você encontra um processo de investimentos, é quando você entende por que você está comprando, por que você está se mantendo naquele investimento, por que você está saindo. E aí você testa isso no passado para ver o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui de spin-offs. O que é um spin-off? Se uma empresa de capital aberto na bolsa, ela faz um filho e bota na bolsa outro filho, ou seja, vou dar o exemplo da a Cielo. A Cielo ela é controlada pelo Banco do Brasil e o Bradesco. E aí um dia ela falou, vou para a bolsa. Aquilo foi um spin-off, ou seja, empresas que já estavam na bolsa cindiram uma parte delas e botaram lá no mercado de ações um outro ticker, um outro código. E aí, esses IPOs, segundo o livro You Can Be a Stock Market Genius, são os melhores IPOs para você entrar. Antigamente eu não entrava em IPO nenhum, porque o Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett, fala, cara, IPO é furada, é furada, é furada. Aí eu li esse livro baseado em evidências, fiz um conteúdo até lá no meu canal de mais de 15 empresas e mostra, se você espera o IPO 6 meses e
compra a empresa que foi spin-offada, né? Não sei se essa palavra existe, acabei de inventar, aquilo dá muito retorno. Melhor ainda, se você comprar essa empresa e vender a mãe, você nem põe dinheiro no game e consegue ganhar uma diferença, um spread naquilo ali. É muito rentável isso. Então, eu tinha uma crença bem estabelecida, nunca invista em IPO, é ruim. Aí eu li uma evidência, testei essa evidência, que era do mercado americano no Brasil. Como era um assunto muito novo, não tinha ninguém fazendo isso aqui no Brasil ainda. E aí eu fiz o conteúdo pra galera, a galera amarrou, e porra, pega a Log aí, que foi um spin-off da NRV, porrada também de novo. Então, tudo que você vai tentar fazer, cara, tenta criar evidência antes, para não ficar no palpite, no achismo. Tem muita gente achando muita coisa, e essas pessoas têm maior probabilidade de se dar mal. Pegar esses eventos aqui, tem pessoas que já fazem na prática, tem skin the game e mostram o caminho, é uma maneira de você coletar evidências. Mas aí você tem que entender se você confia nessa pessoa mesmo, se ela está te passando a informação que ela deve. O oitavo mandamento é entender os mercados convexos. Já dei exemplo aí das ações, são um mercado convexo, que é perda limitada, ganho ilimitado. Marketing digital é outro mercado convexo, porque tu vai investir ali 5 mil, 10 mil de ads para alavancar o teu lançamento, e aquilo tem uma explosão que pode ser quase infinita, né? Se você multiplicar aí, nem tem uma taxa de rentabilidade ideal para isso. E se afastar das concavidades. O que são as concavidades? Você tem um potencial de ganho pequeno e um potencial de perda muito grande. E aí é por isso que eu não gosto da história do day trade. Por quê? O day trade, você está ali atrás de centavos. E você está achando que você está ganhando. Por quê? Porque 80%, 90% das vezes, 95% das vezes você vai ganhar. Eu não estou negando isso. O problema é que quando você perder, você vai parecer o peru do Thanksgiving americano, do Dia da Ação de Graças. Ele vai sendo alimentado, gordão. Aí quando ele está gordão, achando que ele está gigante, vão lá e arrancam a cabeça dele e acabou. É o cara do day trade. Ele está lá, gigante. Porra, estou aqui ganhando dinheiro, morde 15 minutos. Porra, estou ganhando aqui meus R$80 por dia. Aí chega o dia que o mercado dá um circuit break, aquela ação, ela entra em leilão no meio do mercado, do pregão. Um Joesley Day da vida. E aí, irmão, tu não consegue nem sair da posição. Quem aqui tinha idade suficiente, tinha mais de 15 anos em 11 de setembro de 2001, levanta a mão, por favor. A Bolsa Americana ficou quase uma semana sem abrir. Aí você que é o cara do day trade, isso pode acontecer no meio do pregão, e a Bolsa fechar no meio do pregão, como é que você faz para sair daquela posição, para fechar aquela posição? Então é esse tipo de risco que eu acho que não vale a pena você correr, porque é uma operação côncava. É uma operação côncava e a gente tem que se afastar disso. A história de não pagar o imposto é uma operação côncava. Pô, tu tá achando que tu tá ganhando ali. Daqui a pouco vem um negócio, irmão. Tu não sabe nem de onde veio, mas veio pesado. É tipo Wi-Fi, irmão. Wi-Fi que geral vai sentir. Pode entrar. Então, toma cuidado, sempre tenta analisar. E por que a gente gosta desse tipo de estrutura? Que ganha muitas vezes e às vezes pode dar um prejuízo infinito. Por causa daquele primeiro mandamento. O nosso cérebro, ele quer ser massageado com, porra, você é bom, você acertou. E quando eu vejo na prática que os maiores investidores do mundo são aqueles que têm uma taxa de acerto baixa, mas quando eles acertam para rasgar a boleta. É que nem a tua história com marketing digital, cara. Tu tem que ir tentando lançar produtos e sabendo que alguns deles não vão dar certo. Mas vai ter algum produto, como o Ryan falou aqui do Instagram milionário, cara, quando tu acerta num, tu ganhar 2,5 milhões numa semana, porra, paga o erro de vários produtos que tu tentou. Nono mandamento, a armadilha dos lucros erráticos. Lucro errático é aquela empresa que ela deu lucro esse ano, daí no ano que vem ela deu prejuízo, no outro ano ela deu lucro, no outro ano ela deu prejuízo, e aí tu não sabe quando que aquilo vai ser bom ou vai ser ruim, mas tu sabe, pô, aquilo ali, quando dá bom, dá bom.
existe uma coisa que o Nassim Taleb chama no Antifrágil de efeito Lindy, que é o quê? Aquilo que está ocorrendo no passado com bastante frequência, ele tem uma maior probabilidade de continuar acontecendo. O exemplo que eu gosto de dar disso aí é o seguinte: daqui a 100 anos, a gente pode estar vivendo até num mundo mais moderno que os Jacksons imaginaram. Mas eu tenho certeza que vai ter aquele cara que vai ligar pro amigo, pô, vamos tomar uma cervejinha? Vai ter aquele cara que gosta de comer o hambúrguer e ele vai botar um negocinho vermelho em cima para dar um gostinho, tal do ketchup. E aí vai ter aquele cara que ele tá mó calor e ele quer matar a sede tomando uma Coca-Cola. É por isso que o Jorge Paulo Lemann é a dona da Ambev, é por isso que o Warren Buffett comprou a Kraft Heinz, que ele é o maior acionista da Coca-Cola, porque eles já entenderam o efeito Lindy de alguns produtos. A gente pode até viver uma vida muito moderna, luxuosa, mas tem coisas que são essenciais da nossa natureza humana. É por isso que a profissão mais antiga do mundo... Qual é a profissão mais antiga do mundo, né? Eu duvido que vai deixar de usar, vai deixar de existir, tá ligado? Por quê? Não, mas agora tem gente dando de graça, não é? Sério, puteiro faliu lá no Rio, um monte de puteiro faliu por causa do Tinder, por causa... É verdade. Aí, quem falou essa frase foi o Jack Nicholson. Ele não paga a puta pra comer ela, pra ela ir embora depois. Então, quality investing é uma outra técnica de você investir em boas empresas que estão dando lucro há muito tempo. Eu até postei isso no meu Instagram ontem. A Coca-Cola, há 56 anos seguidos que ela aumenta o dividendo dela. Isso é efeito Lindy na veia. No livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, esse mesmo que eu já citei aqui umas 3 vezes, ele fala assim, ó, só compra empresas que estão pagando dividendos consecutivos há 20 anos e lucros há pelo menos 10 anos. Ou seja, você quer ver o histórico de consistência daquelas empresas que você quer investir. E aí, se você for comprando elas aos poucos, através do teu aporte, porque você pode ter aporte, porque você está focado no teu trabalho, porque a tua estratégia de investimentos é simples, você vai se tornando sócio de empresas como a Nike, como a Coca-Cola, como a Apple. A própria Apple, outro exemplo de efeito Lindy. Warren Buffett, quando ele começou a decidiu investir em tecnologia, ele foi lá na Big Blue, que é a IBM, que era a que tinha um histórico mais longo aí de tecnologia. Aí depois que ele percebeu que ele tinha cometido um erro, ele foi numa empresa que tinha sido fundada em 1976, se eu não me engano, foi a Apple. Ou seja, ele está procurando uma consistência muito forte ali naqueles números. E as boas empresas, elas vão cair também 50%. A própria Berkshire Hathaway, que valorizou impressionantes 18 milhões por cento, é absurdo esse número mesmo, ela teve 4 ocasiões nos últimos 50 anos que ela caiu 50%. Então, até os melhores investimentos vão cair 50%. Por isso que você tem que focar naquele mandamento do longo prazo, porque as coisas elas demoram a se desenrolar e algumas vezes essas empresas de alta qualidade, estou falando aqui no Brasil de Localiza, estou falando de Itaú, estou falando de Ambev, M. Dias Branco, empresas que são líderes dos seus segmentos, dos seus setores, elas vão ter quedas, mas vai ser porque o Mr. Market está num comportamento maníaco-depressivo. E aí você que tenta ter uma retidão de caráter, um fundamento forte de como você investe, você vai ter mais chance porque você não vai estar associando preço a valor. E aí, 10º mandamento é o seguinte: saiba quando quebrar as regras. Tem alguém nessa sala que eu tenho certeza está falando assim, cara, esse cara vestido de fandangos, esse cara está falando muita besteira, cara. Esse cara está falando muita besteira. Eu quero que essa pessoa é a pessoa mais importante dessa plateia, porque essa pessoa, ela tem uma mente própria, ela é crítica, ela não aceita qualquer coisa que os outros falam. E aí, se você encontrou um outro caminho, siga esse caminho e seja consistente nesse caminho, porque existem 1001 maneiras de se preparar nesse tom. Isso aqui que eu falei é a maneira que mais se adequa à minha personalidade de como ganhar dinheiro e investir. Mas pode ter gente que vai conseguir outras formas e vai ser tão bem sucedido como. Eu lá no meu curso eu mostro mais de 10 maneiras diferentes de você ganhar do Ibovespa, assumindo um pouco mais de risco, mas 10 maneiras diferentes de ter retornos acima da média. Então, no começo, você tem que entender quem você é, para depois você ir atrás do que você quer. Beleza?
Se alguém quiser perguntar isso, pode falar de marketing digital? Bora, você tem mais 5 minutos. Não, tem 20 minutos aqui, pô. Ah, é verdade. E aí, galera, vocês viram aqui como é que eu falei de maneira apaixonada sobre esse assunto. Eu, desde que eu tenho 13 anos, eu sou tarado nesse assunto de taxa composta, ganhar dinheiro. Muita gente fala assim, porra, cara, tu tem 34 anos, deixa de ser mentiroso, tu investe há 20 anos, porra. Aí, eu tenho que falar a verdade, cara. Quando eu tinha 13 anos, eu ganhava de mesada $10 mil de mesada com 13 anos, tá ligado? Então eu sabia que ia ser um problema pra mim muito sério se eu não aprendesse a investir. E aí eu pensei, cara, vai ter um dia que se eu der 120% de CDI, vai ser um salário maior do que qualquer empresa que eu trabalhar. E aí eu falei, cara, eu vou ser investidor, porque eu vou focar em ganhar 120%, 130% de CDI, e esse negócio aí vai dar certo, vai dar certo. E aí, eu sou tão apaixonado por esse assunto, que eu passei os últimos 13 anos focado nisso, mas deixa eu voltar só, eu trabalhei lá no financeiro da Michelin, aí um dia o meu chefe falou assim, cara, tu nunca vai ser rico nessa empresa. Aí eu esperei da sexta-feira, pedi demissão, falei que estava muito ocupado na faculdade, porque o negócio é você, ter uma movimentação grande, assim, de sair de um ponto e ir lá em cima, pelo sucesso mesmo, pelo desafio. Aí fiquei dedicado só aos meus investimentos. Aí ano passado, eu estava tirando uma sonequinha, 4h30 da tarde, estava mó tédio a minha vida. Falei, cara, vou começar a produzir aqui uns conteúdos, e comecei a fazer vários vídeos no YouTube. Fiz lá 206 vídeos, muitas pessoas já escutaram essa história. Tinha 3, 4 visualizações. E uma dessas visualizações eram as minhas. Eu tava querendo saber se tava com algum problema nesse vídeo, tá ligado? Aí, porra, eu falei, o primeiro insight que eu tive foi o gatilho da autoridade. Falei, cara, eu vou fazer um evento presencial. E aí, com esse evento presencial, eu vou chamar uns bambambãs do YouTube, que já tem mais seguidores, e esses caras vão me ajudar a me tornar mais conhecido. Aí chamei o nosso parceiro aqui de fraternidade, o Thiago Reis, foi o primeiro a aceitar, muito grato sempre a ele por isso, porque o nome dele já trazia um peso. Aí Daniel Liga, o professor Vicente Guimarães, o Richard Rittenban, Carlos Herrera, aceitaram, e eu pensava assim, cara, se eu tirar uma foto do lado desses caras, o pessoal vai me levar mais a sério. Aí comecei a botar o evento para vender, vendi 2 ingressos para 2 padrinhos de casamento comigo, fracasso total. Aí um desses meus padrinhos, que também faz parte aqui da nossa fraternidade, o Bocão, falou assim, cara, eu comprei a mentoria de um fanfarrão que está lá na Rússia por R$400. E esse cara, irmão, até agora eu não fiz a mentoria. Tá 1.200 agora o negócio. Aí eu fui atrás do Instagram, vi lá o Ryan. Aí fui atrás do Ryan, falei assim, cara, será que eu posso comprar essa mentoria de 400 por 800 desse meu amigo e arbitrar esse mercado que tu está cobrando 1.200? Aí eu chamei ele de Ryan no dia. Aí ele já me estrondou no story na hora. Falei, caraca, eu gostei. Gostei que esse cara é verdadeiro. Aí, a partir desse momento, eu comecei a acompanhar o Ryan. Aí quando chegou em 2.000 a mentoria, eu falei, pô, vou comprar esse negócio, porque eu sei que tem um grupo de WhatsApp lá. E se eu vender 2 ingressos desse meu evento nesse grupo de WhatsApp, eu já zerei esse custo. Aí fiquei perturbando ele, me põe no grupo, me põe no grupo, me põe no grupo. Ele falou assim, não, cara, tu só pode entrar no grupo depois que tu fizer o call. Aí entrei lá no grupo, vendi pro Norton Milhas, mandei vídeo pra caramba, mas era da minha natureza. Aí o Norton Milhas comprou, mais alguém comprou, e aí zerou o custo. E aí chegou o dia lá da mentoria com o Ryan, foi dia 20 de outubro. Aí falei lá quem eu era, o que eu fazia. Aí ele me deu lá as direções da mentoria. E a partir daquele momento eu comecei a estudar os gatilhos mentais. E aí acordava estudando gatilho mental, almoçava gatilho mental, jantava gatilho mental. Eu tenho uma crença de que se eu estiver dormindo e o conteúdo estiver tocando em som alto, aquilo vai entrar na minha cabeça de alguma maneira. Então eu dormia com o fone, escutando gatilho mental, cara. Alguém que fez neurociência falou que isso não existe, mas é a crença lá de merecimento, tá ligado? Aí, quem aqui conhece o Fernando Conrado, lá do Sul? Fernando Conrado, saí pra Porto Alegre, encontrei ele assim num bar, a gente começou a tomar gin. Meia-noite, deu 3 da manhã, a gente estava
conversa super acalorada, e ele falou assim, cara, o que mudou a minha vida, que ele era advogado e virou fotógrafo profissional da Porsche, o que mudou a minha vida foi entender que um dia eu ia morrer e não tinha problema. Eu falei, caraca, é verdade, cara, vai ter um dia que eu vou morrer. Tava até conversando isso com o Michel Alau. Meu pai é bem coroa, o pai dele também é bem coroa, e os caras viveram tudo que eles tinham para viver. Então, eles não têm medo do que pode acontecer, porque eles viveram. E eu falei, cara, eu preciso viver minha vida nesses termos, de que eu tenho que fazer acontecer agora. E aí eu falei assim, cara, eu vou voltar pro Rio amanhã, se eu conseguir tirar a passagem de milha para Nova York, que tinha o Halloween lá, eu vou. Aí meti uma história para minha mulher que eu ia trabalhar para ir pro Halloween. Aí cheguei lá, para não cair na mentira, comecei a fazer conteúdo pra caraca, conteúdo. Aí, pô, fui andando lá pro Empire State, né? Lembrei do tio Claudão Leão. Falei, caraca, aí, onde é que é o topo da cadeia alimentar de Wall Street? Falei, prédio mais alto de Nova York, o observatório, né? Aí fui lá, abri pela primeira vez algum produto online, falei, galera, vem pra mentoria do tio Uli, do topo da cadeia alimentar aqui no Empire State. Foi irado. Pra caralho. Aí, irmão, teve tanta demanda que pagou a viagem inteira. Eu só consegui acabar de responder os directs quando eu voltei pro Brasil. E entrei numa sequência que eu devo estar faturado uns 200 mil de mentoria. Fiz uma sequência assim que era de manhã, de tarde, de noite, e amarrava em fazer o negócio. Aí o Rainha falava, cara, não vende hora, isso aí cansa uma hora, não dá, é sustentável. E eu não acreditava, porque eu tava amarradão. Caraca, bom pra caramba, que nem quando a gente perde a virgindade, a gente fala, pô, eu vou transar o dia inteiro. Aí tu chega na minha idade, cara, tu vê que uma vez por semana tá bom já, tá é melhor fazer uma bem feita do que várias, tá ligado? Exatamente. O dinheiro tira a libido, cara. E aí, foi aí que eu comecei o meu plano de marketing digital, que eu sugiro para todo mundo. Cara, não tira aquele teu dinheiro que tu ganhou em outra coisa para botar no marketing digital. Eu criei o dinheiro fazendo a mentoria, gerou caixa, e aí quando estava insustentável dar conta das pessoas no presencial, o Trindade falou lá do Close Friends. Aí eu falei, porra, eu sou late adopter, como eu mostrei ali, não, isso aqui não é para mim não. Deixei passar 2, 3 semanas. E aí, o Rayan fez 200 e poucos mil. Eu falei, pô, vou lançar essa parada também. E assim, eu não sei nem o que é landing page até hoje. Aí eu, porra, eu sou pedreiro, sou muito pedreiro. Falei assim, cara, eu botei uma foto assim, com a minha conta do banco, meu CPF, aí, quiser entrar no meu Close Friends, deposita aqui. Irmão, em 1 hora, a minha conta quebrou o acesso, caiu o acesso, e eu não sabendo se tinha vendido e começando a fazer conteúdo mesmo assim. No dia seguinte fui no banco, irmão, tinha 13 folhas de extrato de tanta gente que tinha depositado dinheiro na minha conta. Frente e verso. Foi sinistro, foi muito emocionante aquele dia. Aí na semana, eu fiz uns 170 mil nesse dia. Aí na segunda-feira seguinte, eu reabri o Close Friends, não tinha noção nenhuma do que era a fórmula de lançamento, escassez, CPL. Até hoje, eu escutei ontem que eu não faço forma de lançamento, que eu faço outra coisa. Eu vou descobrir um dia o que eu faço. Vai ter dado certo. E aí, nesse processo, eu vendi mais 52 mil. Eu falei, caraca, caiu o faturamento. Daí eu fui atrás de entender o que era a tal da fórmula de lançamento. E comprei o livro da fórmula de lançamento. Porque eu vou com um investimento mais barato para depois ir com mais caro. Aí li lá o que o Jeff Walker tinha para falar sobre a fórmula de lançamento. E aí a gente fez um segundo evento presencial, que aí o Rayan já tinha palestrado, deu 200 e poucas pessoas, é um pouco mais que isso aqui, ou um pouco menos. E aí o Rayan, porra, mentor brabo, foi lá na minha casa no dia seguinte. Ele e Leão. Aí, tu tem que lançar o teu Close Friends de novo, cara, tu tá bombando muito. Porra, tipo, o cara não tá só te dando aquela porrada de conteúdo e de conhecimento, mas ele mexe também com o teu diálogo interno, que é uma coisa muito importante. A gente tem que cuidar muito do nosso diálogo interno. Eu sou foda, olha pro espelho, caralho, porra, se não sou eu, quem vai ser? E aí, Leão falou, cara, lança teu curso a 4 mil e tal. E eu falei, não, cara, ninguém vai querer pagar e tal. Eu tenho problema de autoestima. Eu 997, uma boa assim. Aí o Leão e o Rayan saíram de lá e eu tava indo pra minha despedida de solteiro. Aí eu falei, porra, cara, eu vou estar lá curtindo meus amigos, despedida de solteiro em Aspen. Pô, não vou abrir produto não.
Aí chegamos lá, o Pablo estava até. Aí a gente chegou lá em Aspen na sexta-feira. Aí, domingo assim, eu pensei, porra, vou tentar ganhar dinheiro aqui dos Estados Unidos pela internet para ver se dá. Aí fizemos lá uma porrada de conteúdo, semana do Factory Investing. E aí abrimos o Close Friends lá dos Estados Unidos. E a parada deu certo de novo, cara. Deu mais 180 mil, estouro. Aí a gente já fez pela Monetize, não foi mais pela conta no banco, já foi aí que surgiu. Deu o Blay, né? Deu o Blay. Foi lá em Aspen, lá na neve, tudo exatamente. O Blay é aquele barulhinho do Monetize, cara, aquela porra, quando estoura aquilo ali, cara, parece que que a mulher tá gozando, tá ligado? É o meu ponto G. Aí a gente tava até em Nova York, né, comendo lá no Lowe's Hotel. No Mastermind de fevereiro. Aí caiu uma venda, daí eu falei, caralho, venda de R$400. Daí eu falei, porra, moleque, você tá maluco, você tá empolgado com isso aí? Eu falei, cara, você tem que se empolgar com cada pessoa que entra na tua base, porque é olhando para o individual que você consegue alcançar o todo. Isso aí é a frase da Madre Teresa de Calcutá. Se você olhar para a pobreza da Índia, eu não ia fazer nada. Se eu olhar para uma alma humana, eu faço tudo. E aí, se você tiver esse cuidado com os teus clientes, você já está, 10 passos à frente da galera. E aí, a gente lançou o segundo Close Friends, aí já estamos em mais de 500 mil de faturamento, muito rápido as coisas acontecendo. Eu falei, caraca, aí, foi irado, Trindade sinistra, irmão, lançar uma parada maneira. Aí o Ryan falou, cara, você tem que lançar o teu curso, não dá mais, não vai vergonha nessa cara. Aí eu comecei a fazer o gatilho de antecipação. Ou seja, ali no final de 27 de fevereiro, eu falei, dia 15 de abril, eu vou lançar o meu curso. E aí comecei a fazer um gatilho de antecipação, muito conteúdo. E aí o Ryan, mais uma vez, se preocupou individualmente comigo, pediu lá para o João Lira, da hashtag treinamentos, João, faz aí um conteúdo de tráfego para o Tio Uli, para ele aumentar aí a captação dele. Aí ele fez lá um tráfego de lookalike para mim, baseado em post engagement dos últimos 30 dias. E cara, é o One Trick Pony, como eles costumam falar. Eu só sei fazer um truque, eu faço isso até hoje. Só que eu passei de uma campanha, atualmente eu tenho 60 criativos só ensinando. Eu não vendo nos meus ads. Falando, galera, sabe o que é margem líquida? A margem líquida é lucro líquido sobre receita operacional líquida. Sabe o que é capital de giro? É ativo circulante menos passivo circulante. E aí eu tenho 60 criativos desses ensinando as pessoas na internet, e aí as pessoas ficam tão felizes de aprender alguma coisa, e eu não estou querendo vender alguma coisa, que elas vão lá e me seguem, entram na minha base. E aí, quando a pessoa começa a entrar na minha base, me segue, aí é aquela hora que eu falo assim, eu me garanto, porque eu boto mais conteúdo de qualidade que qualquer pessoa, eu não tenho dúvida disso. E aí o cara começa a me seguir, irmão, eu conto nos dedos alguma pessoa que fala alguma coisa ruim pra mim lá. Era uma coisa que também que eu tinha medo de falar, de Deus é top, agradecer, ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele me dá, porque é tudo um milagre mesmo. E aí, irmão, quando começa a ser mais autêntico e transparente ali na rede social, as pessoas realmente começam a entender quem você é e comprar a história. Costumo falar lá no grupo lá da fraternidade, o Rocky Balboa, ele não pode ganhar a luta de primeira. Ele tem que ver o Mickey morrer, ele tem que brigar com o filho, a Adrian tem que reclamar dele. Tem uma história por trás, tem que criar uma história atrás de você. E aí, a tua história, você vai ter que decidir qual que você vai contar. E aí chegamos lá no dia 15 de abril, coincidentemente foi o dia que a bolsa chegou em 100 mil pontos, por isso que eu falo que Deus é top. Até o William Bonner estava vendendo bolsa no Jornal Nacional no dia que eu abri o curso. E a parada, irmão, foi assim, estouro tão magnífico. A gente fez o 6 em 1 em 16 minutos. Nas 3 primeiras horas já tinha vendido 350 mil. A gente fez 7 dígitos em um dia. E aí, irmão, tu fala assim, tá tranquilo. Vou baixar aqui, isso aqui, faltando 5 horas para terminar o lançamento. Vou baixar aqui a bola, tá tranquilo, já ganhei 1 milhão. É por isso que é importante você ter mais gente engajada, porque a galera fala assim, Uli, é agora que a gente vai fazer a diferença. E aqui naquelas últimas 5 horas, tinha gente me apoiando ali, falando, cara, é agora que tu tem que fazer o conteúdo tal, para fechar essa venda.
E acabou que no meu primeiro curso eu faturei 1.700.000. E aí veio o segundo problema. Cara, como é que eu atendo o suporte dessa galera toda? E assim, depois que o dinheiro entra no teu bolso, pelo menos no meu, depois que ele entra no meu bolso, ele não sai mais, cara. Eu vim de carro pra cá, do Rio pra cá, pra economizar na passagem de avião, tá ligado? É nesse nível. O Paulo me conhece desde a época que eu comia sardinha no almoço, porque era a proteína mais barata que tinha. Muito. Exatamente, não deixou. Nem hotel. E aí, galera, porra, eu falei, caralho, fudeu, como é que eu vou dar atenção pra essa galera toda? Eu falei, pô, eu vou atender todo mundo, chamando pelo nome, fazendo um vídeo pro cara. E aí eu comecei a fazer aquilo, e a galera surtava, eu não acredito que tu tá respondendo um a um, 1.240 alunos, um a um. Caralho, aí eu começava, irmão, responder meio-dia, a galera começava a achar que eu tava batendo papo com elas. Não, eu só tava querendo responder, irmão, o cara tá ali, ó. Ele tem ali o grupo vendo que eu respondo a galera. E aí, eu falei, caraca, isso aí deu certo. A galera valorizou muito. E aí eu comecei a entender, cara, esse cara poderia ter feito essa pergunta pro Google. Tem lá a resposta. Por que ele pergunta pra mim? E eu entendi que o cara ele não queria o conteúdo em si. Ele queria o calor humano do Team William, ele queria a atenção. E se eu posso dar essa atenção, por que eu não vou dar? Aí eu comecei a responder os grupos a partir de meia-noite, porque aí estava todo mundo dormindo e eu poderia responder as pessoas de uma maneira individualizada e não virava uma bagunça. Por isso que eu moro na Ucrânia, porque é 6 horas na frente e eu respondo, então tipo, eu acordo cedo lá, tá todo mundo dormindo no Brasil. Então não tem aquele back, tipo, eu respondo 4 mil mensagens por dia, mas a maioria nesse período, então a pessoa não fica puxando assunto contigo. Entendeu? Porque querendo ou não, vendo o tempo, vendo a atenção. Muito boa esse insight. E aí, nesse processo de atender as pessoas, tu tem até o final do mês seguinte para pagar os impostos, né? E aí, pô, o dinheiro entrou. Falei, porra, o dinheiro entrou, cara. Vou tirar do meu bolso para pagar imposto. Aí eu participei de uma live com o Érico Rocha, que ele falou assim, cara, tu tem que ter um segundo produto. E aí eu tinha lá 490 vídeos no YouTube, e a galera só viu o vídeo da semana passada, depois não acessa mais. Eu falei, tem que fazer o seguinte, eu vou fechar todos esses vídeos no YouTube, vou botar tudo numa comunidade do Facebook, igual a comunidade Sobral de Tráfego, copiei na cara dura mesmo, e tenho orgulho de falar que eu copiei, botei todos os vídeos lá, e aí fiz um outro lançamento um mês depois de ter lançado para 1.240 pessoas, 1.700.000, fizemos 300 mil com a comunidade de investimentos do Team William no Facebook. E aí, falei, caraca aí, é aquela história que o Ryan falou. Eu pesquei o que o Érico Rocha falou, na semana seguinte eu já fiz 300 mil executando aquilo. Velocidade de execução. E aí, falei, cara, tá bom, agora vamos assentar um pouco. E aí você já sai de um lançamento pensando no próximo. Meu próximo lançamento vai ser na segunda-feira de dezembro. Eu gosto de lançar na segunda-feira do mês, tá? Não sei porquê, mas eu acho que tem mais probabilidade de vender, porque o pessoal vence o cartão e tal. E aí, saí desse lançamento do Segredos de Família, e o nome Segredos de Família é de propósito, porque as pessoas querem saber qual é o segredo da tua família que tu não conta pra ninguém. Então deixa as pessoas curiosas. E aí, falei, cara, eu vou lançar de novo no dia 12 de agosto de 2019. E eu falei, cara, não vou lançar de novo o Segredos de Família. Eu peguei das 45 aulas que a gente tem lá até agora, porque é infinito o número de aulas que vai ter, porque esse é outro hack. O cara vai falar assim, pô, não gostei do teu curso. Você falou, já viu até o final? Ele falou, não, já? Não, como? Não acabou ainda, pô? O curso não acabou? Vem até o final, se tu não gostar, tu me fala. Aí tu vai botando, irmão. A análise das 300 empresas da Bolsa nunca vai acabar. E aí quando ele tiver... Caralho, irmão, para! Teve um cara uma vez que me ligou. Tio Uli, para de botar conteúdo que eu não consigo acompanhar, eu preciso trabalhar. Os caras Eu não consigo acompanhar nem teus stories, nem o close friends, não dá pra acompanhar muita coisa, eu fico puto. E aí, nesse processo, fizemos o curso de Factor Investing. Quem aqui sabe o que é Factor Investing? Levanta a mão. Ninguém sabe. E eu fiz um curso que vendeu agora 1.300.000 de um assunto que ninguém sabe o que é. Mas é a maneira que eu invisto, tá ligado? E esse curso eu peguei as melhores aulas do meu primeiro curso e baseei naquelas que tiveram mais audiência.
Ou seja, você continua aprendendo com a tua esteira de produtos e com os teus clientes. E às vezes você pode ensinar a mesma coisa com duas abordagens diferentes. Enquanto nesse primeiro curso Segredos de Família eu contei a história das finanças desde 1950, que eu falei aqui do Harry Markowitz, esse já é totalmente focado na prática, aí depois a gente vai entender por que eu pratico investimentos dessa maneira. E o próximo produto que eu vou lançar vai ser o Top 51 do Tio Uli, que eu vou analisar as 51 maiores empresas do Brasil, e vai ser outra pegada, mas falando de mercado financeiro ainda. Foi baseado naqueles stories que eu te falei lá, mano? É. Pô, o que o Ryan fala eu escuto, pô. E aí, gente, estamos aí nesse processo há 10 meses, já fiz 4 milhões com essa história. Você pagou 2 mil só na mentoria? Paguei. Vai renovar pelo menos? Pô, eu acho que eu tenho que ganhar a renovação. Por merecimento, por merecimento. Mais um case, mais Por merecimento, né? E aí, nesse processo, pô, eu fiz 4 milhões falando do que eu amo, conhecendo gente como Michel Lau, cara. A gente fez uma viagem lá para os sócios do Warren Buffett. Sério mesmo, eu não falo isso de filho, irmão. Aquela semana foi muito maneira. A gente saiu de Miami, fomos até Nebraska, 2.500 quilômetros. Cara, era escutando Érico Rocha. Eu senti muita luz em você. Livro. Era muita energia alta. Irmão, a gente aprendeu muito ali. Lá, tipo do carro. A gente parava na beira da estrada quando o Érico Rocha estava fazendo live e falava assim, cara, vamos ficar pedindo aqui pra chamar o Tibuli. E ele nunca chamava, irmão, nunca chamava. Nunca chamava. E aí eu peguei outro hack de você hackear a live dos outros. Cara, entra na live do Ryan e começa a fazer comentários positivos que agregam pro que ele está falando. E aí a galera vai começar, caraca, o que esse cara que tá falando aqui? Tu tá pegando a audiência de uma pessoa gigante, a última vez que eu fiz live com ele tinha 1.800 pessoas, e você tá entrando que nem um carrapato ali na onda daquele cara. Eu faço isso até em anúncio dos outros, porque no anúncio lá, se puder ter comentário, porra, o Ryan faz anúncio pra 10 milhões de pessoas. Se eu botar lá, porra, eu paguei 2 mil e fiz 4 milhões com isso aqui, o nego vai querer saber o que ele faz, que o cara botou 2 mil e tirou 4 milhões com um pouco mais de trabalho, mas também vai querer entender quem é esse retardado que botou 2 mil e tirou 4 milhões. E aí você começa a chamar atenção. E uma coisa que eu aprendi com o caso Betina. Na internet falavam que o ativo mais escasso era a atenção. Poderia até ser. Mas se a tua atenção não vier com confiança, não adianta de nada. Pessoal, Quente ou frio? pegou a atenção que ela gerou, mas aquilo não gerou confiança. Então, porra, faz aquilo que o teu coração manda de uma maneira ética, de uma maneira que agrega realmente para as pessoas, sem pensar no dinheiro. Porque o dinheiro ele vai vir como consequência disso. Você é brabo. That's it, my friend. Não tá barato, Só pra entender esse hack aí que ele passou, de comentar, vou dar um negócio de graça aí pra vocês. Eu coloco uma notificação no meu celular. Lembra no Hackeando Tudo que eu falo pra tirar a notificação? Eu só tenho uma notificação, que é: eu mapeei 20 perfis que tem um público parecido com o meu. Bolsonaro, Betina, Thiago Reis, Tio Uli. Os caras assim que tem um público macho, rico, Érico Rocha, marca digital, dinheiro, pá. Toda vez que esses filhos da puta postam, vibra no telefone. E aí, eu tenho 400 atalhos de teclado no meu telefone. 50 deles são atalhos de comentário. Por quê? O Instagram bloqueou os likes. Então, hoje o que conta é comentário. Não sei se você já viu. Pega um post meu, o pessoal comenta, bota Habib És embaixo. Nem cavalo aguenta, ficou com raiva, morde as costas. Vasco. Obrigado. Sou pica, Vasco. Sou pica. Aí tudo isso é atalho de teclado. Eu escrevo 2 letras e cai lá, tá? E aí, esses 20 perfis que eu mapeio, vibra no meu telefone, eu vou lá e comento alguma gracinha. E eu, por eu ser verificado, eu apareço primeiro que todo mundo. Então os seguidores do Bolsonaro vão lá ver, opa, quem é esse cara maluco que falou um monte de merda debaixo do Bolsonaro? Vou seguir ele. Bolinha azul. Bolinha azul, pô, o cara é alguém. Falando nisso, a empresa vende bolinha azul por 20 mil reais, hein? Se você é um Zé Ninguém e quer ser famoso e ter bolinha azul, fala comigo. Obrigado, tio, isso é pica. Um abraço. Por que essa roupa? Não entendi. Você
foi de vermelho. Quem tava no DSBH mesmo? Laranja. A música era Casa de Papel, né? Ah, é verdade. Promoção. Cara, essa roupa aqui amarela, acho que é amarela, né? Verde. Marca Verde. Marca Eu sou daltônico. Cara, eu só faço esse negócio de marca digital porque antes do dinheiro eu me amarro em receber o carinho de pessoas que vão ali tirar uma foto comigo, me dar um abraço. Isso aí, porra, é tão gratificante pra mim porque eu sou canceriano, sou carente. Eu sou a mulher do relacionamento. Eu falo, amor, me dá carinho, passa minhas costas, me dá um cafuné. Ah, esqueci de fazer uma parada aqui. Ela usa um cintaralho em você, cara? Essa coisa de tucano, Mas eu sou muito carente, então eu gosto da atenção. Por isso que essa roupa aqui vai chamar atenção mesmo. Olha o Wi-Fi. Aí, eu esqueci até de falar isso. Galera, quem tirar uma foto comigo e me mencionar no Instagram hoje, eu vou ver todo mundo e eu vou sortear 2 close friends no final do dia, tá? Porra, cara. Quem quiser tirar Eu uma evito foto, foto e ele pede pra que você tire foto com ele. quem quiser tirar foto é agora. A foto é daqui agora, tá? Ah, foto. Ah, É. você tira foto com um. Vale 20. Já gravei, É isso aí. Deu blay. É só o começo. Pode tirar, pô. Pode tirar. Deus é top. Deus é top e é só o começo, irmão. Deu blay brabo. Vem pro canal do Tiuli. Canal do conhecimento. O canal do conhecimento. Toma pro Tiuli aqui, pessoal. Valeu, galera. Obrigado aí, tá?